Existem pessoas que carregam dores que quase ninguém percebe. Elas continuam vivendo, trabalhando, sorrindo quando precisam, mas por dentro existe uma sensação constante de invisibilidade. A sensação de não ser prioridade, de ser apenas uma opção, de estar presente e ainda assim não ser vista. A Bíblia não ignora essas pessoas. Pelo contrário, ela conta a história de uma mulher que viveu exatamente assim. Seu nome era Agar. Agar entra na história bíblica não como protagonista, mas como alguém colocada em uma situação que não escolheu. Ela era egípcia, estrangeira, serva na casa de Abrão e Sarai. Não tinha voz, não tinha direitos, não tinha poder de decisão. Sua vida estava nas mãos de outros. E é justamente nesse lugar de anonimato e submissão que Deus decide se revelar de uma forma extraordinária. Deus havia feito uma promessa a Abrão. Ele seria pai de uma grande nação. O tempo passou, os anos avançaram e Sarai continuava estéril. A espera começou a gerar ansiedade e a ansiedade abriu espaço para decisões humanas tentando acelerar aquilo que só Deus poderia cumprir no tempo certo. Sarai, cansada de esperar, decide ajudar Deus. Ela olha para Agar não como uma pessoa, mas como um meio, uma solução prática, uma ferramenta. E então toma uma decisão que mudaria o destino daquela mulher para sempre. Agar é entregue a Abrão para gerar um filho. Agar não escolheu isso. Ela não foi consultada, ela apenas obedeceu. E quando engravidou, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela carregava algo que ninguém poderia ignorar. Ela agora tinha um valor que antes não tinha aos olhos daquela casa. Mas essa mudança não trouxe paz, trouxe conflito. Sarai se sente afrontada, a presença de Agar grávida se torna um peso. Abrão se omite, o ambiente se torna hostil. Aquela casa que deveria ser lugar de proteção se transforma em um espaço de humilhação e dor. Agar passa a ser desprezada, maltratada, diminuída. Até que chega o limite. Agar foge. Ela corre para o deserto, um lugar seco, perigoso, sem promessas aparentes. Mas o deserto na Bíblia nunca é apenas um lugar de perda. Muitas vezes é o lugar do encontro. E Agar, mesmo sem saber, estava caminhando em direção a algo que mudaria sua compreensão sobre Deus. Sozinha, grávida, cansada, sem rumo, Agar para junto a uma fonte de água no deserto. E ali, onde ninguém a procuraria, o Senhor a encontra. O texto bíblico diz que o anjo do Senhor aparece a Agar e faz duas perguntas simples. De onde você vem? E para onde você vai? Deus não sabe porque não sabe. Ele pergunta porque quer que Agar perceba sua própria condição. Ela vem de um lugar de dor e está indo para lugar nenhum. Então Deus faz algo surpreendente. Ele chama Agar pelo nome. Isso muda tudo. Até aquele momento, Agar era apenas a serva, mas Deus a vê como pessoa. Ele conhece sua história, ele conhece sua dor, ele conhece sua fuga. E mais do que isso, ele conhece o futuro que ela ainda não consegue enxergar. Deus anuncia que o filho que ela carrega nascerá, crescerá e se tornará uma grande nação. Mesmo fora do plano humano, Agar não estava fora do plano divino. Mesmo usada pelos homens, ela não foi descartada por Deus. A resposta de Agar a esse encontro é algo único em toda a Bíblia. Ela dá um nome a Deus. Ela declara: "Tu és o Deus que me vê." Agar reconhece algo que poucos perceberam até então. Deus não vê apenas os patriarcas, não vê apenas os fortes, não vê apenas os líderes. Deus vê a serva, a estrangeira, a mulher ferida, a mãe desesperada. Esse encontro não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda Agar por dentro. Deus a orienta a voltar, não porque o sofrimento fosse irrelevante, mas porque agora ela voltaria com uma nova consciência. Ela não era invisível. Agar retorna, o filho nasce, o tempo passa. A promessa de Deus a Abraão começa a se cumprir também através de Isaque. E mais uma vez, Agar se torna um problema aos olhos humanos. Agora ela não é apenas uma serva, ela é uma ameaça. E novamente, ela é rejeitada. Agar e seu filho são expulsos, sem provisão suficiente, sem destino claro. O deserto volta a ser o cenário. Só que agora não é apenas ela, é uma mãe com um filho nos braços. A água acaba, o desespero chega ao limite. Agar coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta. Ela não suporta ver o filho morrer. Ela se senta à distância e chora. Não há mais palavras, não há mais forças, não há mais oração elaborada.
há apenas choro. E a Bíblia diz algo profundamente consolador. Deus ouviu o choro do menino. Mesmo quando Agar não consegue mais orar, Deus continua ouvindo. Mesmo quando a fé parece fraca, o céu não está fechado. O choro também é uma linguagem que Deus entende. Então, o anjo do Senhor chama Agar novamente. Ele diz para ela não temer, e algo extraordinário acontece. Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. O poço sempre esteve ali, mas o desespero havia cegado seus olhos. Essa cena revela uma verdade poderosa. Muitas vezes, a provisão de Deus não chega de forma nova, ela já está presente, mas precisamos ter os olhos espirituais abertos para enxergar. Deus salva o menino, Deus sustenta Agar, Deus cumpre sua palavra. Ismael cresce, se torna forte e Deus permanece com ele. A história que começou com rejeição termina com cuidado. O abandono humano não foi capaz de anular a fidelidade divina. Agar nos ensina que Deus vê aqueles que foram esquecidos, que Ele se revela no deserto, que Ele ouve o choro quando não há mais palavras, que Ele não abandona quem o mundo descarta. A história de Agar glorifica a Deus porque revela seu caráter. Um Deus que não se limita às estruturas humanas, um Deus que enxerga além dos rótulos, um Deus que age mesmo quando ninguém está olhando. E talvez hoje alguém esteja se sentindo como Agar, invisível, usado, rejeitado, em um deserto emocional ou espiritual. Mas a mesma verdade permanece. O Deus que viu Agar ainda vê. O Deus que ouviu o choro ainda ouve. O Deus que abriu os olhos dela ainda abre os nossos. Nada escapou do controle de Deus naquela história. E nada escapa hoje. O Deus que vê continua reinando. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto, humilde e necessitado. Não confiamos em palavras bonitas, nem em força humana, mas na Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que viu Agar no deserto. Tu és o Deus que ouviu o choro de Ismael quando não havia mais água, quando não havia mais saída, quando tudo parecia perdido. Pai, quantas vezes nós também nos sentimos assim, invisíveis, esquecidos, rejeitados, usados pelas circunstâncias, feridos por pessoas, cansados de esperar. Quantas vezes oramos, clamamos, confiamos e ainda assim o deserto parece não ter fim. Mas hoje nós declaramos com fé que o Senhor continua sendo El Roi, o Deus que nos vê. Assim como tu viste Agar quando ninguém mais a procurava, vê agora cada vida que está ouvindo esta mensagem. Vê os corações cansados, as lágrimas derramadas em silêncio, as orações feitas no secreto, aquelas que já não têm mais forças para ser palavras. Pai, há pessoas aqui que estão vivendo no limite emocional. Pessoas que estão fortes por fora, mas quebradas por dentro. Pessoas que se sentem sozinhas, mesmo estando cercadas de gente. Pessoas que chegaram a pensar que o Senhor as esqueceu. Mas a Tua palavra nos mostra que Tu nunca abandonas os Teus. Mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar, a Tua provisão já está preparada. Mesmo quando tudo parece silêncio, o Senhor continua trabalhando. Assim como no deserto de Berseba, onde Agar achou que tudo havia acabado, mas o poço já estava ali, nós te pedimos agora: abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos de quem está cego pela dor, abre os olhos de quem foi ferido pela rejeição, abre os olhos de quem se sente sem valor. Senhor, cura as feridas que nasceram do desprezo, cura as marcas deixadas por palavras duras, cura a alma de quem foi tratado como opção, como objeto, como alguém que não importava. Restaura a identidade daqueles que perderam o sentido da própria vida. Que o Teu Espírito Santo envolva agora cada pessoa com paz, consolo e segurança. Que elas sintam a Tua presença real, não apenas entendam com a mente, mas sintam com o coração que não estão sozinhas. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a esperar mesmo que o tempo pareça injusto. Ensina-nos a descansar mesmo que o deserto pareça longo demais. Nós declaramos que o choro não é o fim da história. Declaramos que o deserto não é o destino final.
declaramos que o abandono humano não é maior do que o teu cuidado. O Deus que ouviu o choro de Ismael continua ouvindo hoje. Receba esta oração como um clamor sincero. Receba como entrega total. Receba como um ato de fé. Em nome de Jesus. Amém. E se esta mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu algo diferente no seu coração, não ignore isso. Eu sei que Deus falou com você agora. Então, eu te peço algo simples, mas muito importante. Curta este conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo um deserto em silêncio. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé. Ative o sino, porque sempre que um novo conteúdo for publicado, você será lembrado de que Deus continua vendo você. Escreva nos comentários: Deus me vê. Faça isso como uma declaração de fé. E nunca se esqueça, o Deus que viu Agar no deserto é o mesmo Deus que vê você hoje.